Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do Enatur em Casa. Nessa terceira e última live do dia, teremos como tema Patrimônio, Museus e Turismo, Avanços e Retrocessos. Eu sou Mayara Dias, mediadora, aluna do curso de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto, assessora da Diretoria Social e, junto ao meu colega Renato, conduziremos essa live e o convido para se apresentar nesse momento. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, faço parte do curso de Turismo, estou no 7º período e também estou na equipe científica do evento. Espero que vocês tenham uma ótima experiência hoje e é isso, contem com a gente. A dinâmica da live será em forma de bate-papo a partir de alguns tópicos de slide que será apresentado pelo professor tutor Leandro Brusadinho, que conduzirá essa live. Junto a isso, venho lembrá-los que o Enatur em Casa está apoiando a campanha Periferia Viva, que visa ajudar diversas famílias da região de Ouro Preto que foram muito afetadas pela pandemia e muitas delas estão envolvidas no setor turístico. Para quem for da região e quiser contribuir com mantimentos e cestas básicas, é aceito. Além disso, é possível contribuir com dinheiro através de depósito em conta ou pagamento de boletos. Esse dinheiro será revestido em cestas básicas e produtos de limpeza e higiene. Quem quiser contribuir, o link da vaquinha está na nossa bio do Instagram, ou no manual do congressista no e-mail de vocês, ou pelo chat que a diretoria fica mandando. Abrimos agora para a apresentação do professor Leandro, professora Márcia e a professora Clarissa. Após suas respectivas apresentações, daremos início à exposição dos conteúdos, o qual vocês terão 23 minutos, e ao final responderemos algumas perguntas que realizarem com o uso da hashtag PerguntaEnatur pelo chat. Professor Leandro. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Em primeiro lugar, muito obrigado, pela acolhida do evento. Queria parabenizar todos os organizadores, os estudantes do curso do Turismo da UFOP, que são os verdadeiros responsáveis, pela realização do evento, não somente pela realização, como pela ideia e pela coragem de trazer o evento ao Ouro Preto, principalmente a aluna Bruna, que foi quem inicialmente nos trouxe isso, enfim, e agora com todos os demais estudantes envolvidos e de diferentes períodos do curso, estão organizando esse evento, aprendendo com esse evento e tentando oportunizar conhecimento, difundir enfim, discussões em diversos âmbitos do turismo para estudantes do curso de turismo. Então, eu me sinto lisonjeado estar aqui essa noite. De verdade, é um caráter, inclusive, emotivo, de ver a UFOP no cerne das discussões da graduação em turismo e principalmente numa perspectiva horizontal, em que são os estudantes os responsáveis pelo próprio evento. Eu me lembro muito bem quando estava num afastamento de pós-doutorado na USP e conversando com outros professores na época, professor Alexandre Panosso, professor Glauber, de como fazia falta um evento de grande porte para o ensino no nível de graduação em turismo. Muitos eventos foram criados para a pós-graduação, mas eventos nacionais acabaram deixando de lado e acabaram perdendo força. E o Enatur traz isso de volta. Naquele ano, a USP, a EACHA, organizou um evento, a primeira edição do Enatur, que a gente pôde estar presente, e inclusive o centro acadêmico que organizou, e em seguida a gente também esteve presente na segunda edição, que foi na Universidade Federal Fluminense, em que o centro acadêmico também organizou. Então, veja, e sempre com muita gentileza, com muito profissionalismo, lógico, na medida do possível, porque é um aprendizado para todos nós.
E esse ano, né, a terceira edição do Enatura aqui na UFOP, ainda que Enatura em casa, para que o próximo ano o evento possa ser realizado fisicamente, que a gente possa se encontrar, possa se conhecer verdadeiramente. Então, com essas palavras que eu inicio essa mesa, parabenizando a todos os estudantes, porque esse evento, acima de tudo, é e deve ser dos estudantes do curso de turismo, né? E nós, professores, a gente tem a função de colaborar, contribuir e trazer as discussões, mas o protagonista dessa cena são os estudantes, né? De diversos lugares do país, e me deixa muito contente e comovido da gente ver aqui estudantes de diversas regiões do país, de diferentes perspectivas e tudo mais. Então, que vocês sejam muito bem-vindos ao Enatura em Casa e que no próximo ano a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Eu queria agradecer a Maiara por conduzir a mesa, queria cumprimentar meus colegas, né? Márcia, uma grande amiga do curso de museologia, do mestrado em turismo e patrimônio, que nós recentemente aprovamos na CAPES, né? E que vamos abrir seleção brevemente, e a professora Clarice também pelo encontro. Eu vou, então, iniciar minha apresentação compartilhando minha tela para que os demais possam apresentar em seguida. Vou ver se eu consigo fazer isso, tá, gente? Só um minutinho que ainda não deu certo. Se não der, vai sem apresentação mesmo. Só um minutinho. Professora, eu tenho sua apresentação aqui. Quer que compartilha? Por favor, acho melhor. Como eu começou a aparecer algumas mensagens, por gentileza, Maiara. A gente fica mais tenso em realizar um evento na internet do que com um evento que se estivesse todos fisicamente, né? Que a gente depende da tecnologia para que ele ocorra, né? Professor, enquanto vai carregando aqui para abrir, eu convido as duas outras professoras para se apresentarem também, por favor. Obrigado, Maiara. Professora Márcia. Maiara, Professora... eu Oi. tinha visto que a professora Márcia não estava como co-anfitriã. Será que não é necessário fazer isso para ela poder falar? Que eu vi que eu estava e ela não. Então, não sei se vocês precisam fazer isso no sistema. Ah, agora ela é. Agora ela passou a ser. Então, é por isso que ela acha que não estava se manifestando. Estão me ouvindo agora? Agora sim, professora. Boa noite a todos. Eu não estava conseguindo controlar o vídeo e o microfone. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente, é uma honra para mim participar de um encontro tão importante como esse, um encontro que eu sei que vocês estavam organizando já há bastante tempo, veio a pandemia, e vocês não perderam fôlego, inclusive, de organizar tanto este encontro virtual, quanto manter, né, toda a perspectiva de ter o encontro presencial no ano que vem. Essa força que vem de vocês, estudantes, nos dão muita energia e muito gás para enfrentar toda essa trajetória aí que a gente vem enfrentando na pandemia e em defesa da educação pública. E, acima de tudo, para mim, que estou recém-chegada no mestrado em Turismo e Patrimônio, como comentado pelo professor Leandro Brusadin, então é duplamente uma honra, porque eu me considero uma pessoa que está engatinhando aí na área de vocês, chegando, e eu espero trazer, então, contribuições tanto da museologia quanto da arqueologia, que é a minha área de atuação, que ajudem a provocar a reflexão nesse tema, né, de avanços e retrocessos, que foi eleito
para essa, que foi escolhido, né, melhor dizendo, para essa mesa. Gostaria de agradecer o carinhoso acolhimento do Leandro, amigo também. Estou na expectativa de conhecer a professora Clarice e espero contribuir da melhor forma possível para os debates que a gente vai travar aqui hoje, nessa noite. Professora Clarissa já está aí? Deixa eu ver. Ela está com um pouquinho de problemas técnicos, mas enquanto isso a gente vai fazendo já a apresentação do professor Leandro, pode ser? Sim. Pode ser, Maia, por favor. Bom, gente, o tema que eu trouxe aqui para falar para vocês hoje, e para discutir na temática da mesa, né, patrimônio, museus e turismo, avanços e retrocessos, trata sobre os paradoxos do turismo cultural, paradoxos, controvérsias, dialéticas do turismo cultural. Eu penso que discutir, né, prejuízos, benefícios do turismo é um devir do curso de turismo, é um devir do bacharel em turismo, é um devir do pesquisador em turismo. A gente não pode ter uma visão do turismo unilateral, a gente não pode ter uma visão de turismo de um discurso do passado, que é aquele que infelizmente voltou para o presente, que é o turismo apenas como gerador de renda e emprego. Esse é um discurso do passado, que deveria ter ficado no passado e hoje estar no presente, mas que felizmente as nossas universidades, especialmente públicas, as federais, e outras tantas mais particulares que contribuem com a discussão do turismo e com a formação crítica do bacharel em turismo, a gente sabe a problemática que o turismo traz. E essa problemática é isso mesmo. Não significa dizer que ele não tenha que ser exercido, mas significa dizer que ele é um fenômeno, acima de tudo, complexo. E é disso que eu vou tratar aqui hoje brevemente. Então, eu penso, inclusive, que a gente tem que começar por perguntas, né? A gente vive na sociedade da afirmação, né? A sociedade que se autoafirma, inclusive talvez por uma carência, por uma depressão coletiva, e a gente esquece de se perguntar, de nos perguntar. Então eu trago algumas perguntas, né? Elas que são essas, né? O turismo cultural é um dos caminhos possíveis para o desenvolvimento do patrimônio ou é apenas uma plataforma de exploração comercial? Será possível atrelar educação e lazer pelo viés de turismo cultural nos museus, temática da nossa mesa? Será que é possível, de fato? Como tais discussões ocorrem entre a teoria e a prática para a preservação do patrimônio do Brasil? São perguntas problemáticas que não têm respostas prontas e que cabe a nós, sociedade, universidade, estudantes de graduação, mestrado, doutorado, profissionais em turismo, museólogos, que têm uma importância fundamental nessa interface. Não à toa nós temos muito orgulho de sermos parte aqui na UFOP, da Escola de Direito, Turismo e Museologia. E a museologia é um curso irmão do curso de turismo, e essa interface se faz em loco, a cidade de Ouro Preto, onde a gente vive. E essas perguntas nós não temos respostas prontas, mas a gente tem algumas hipóteses. Algumas delas são, na contemporaneidade, o viajante contemporâneo, o turista, ele prioriza um consumo fugaz da cultura, né? O consumo fugaz é esse consumo líquido, tal como Bauman retrata, em que, basicamente, ele vai nos lugares para tirar a foto e colocar na rede social, né? Em que as trocas com o lugar ficam prejudicadas, porque o turista, e eu estou incluindo todos nós, tá? Ele está mais preocupado a exibir a sua imagem e a provar a sua imagem para o outro. E aí fica uma questão, o que esse consumo leva ao lugar, inclusive para o turista, né? E ainda por cima existe uma perspectiva de gerir o patrimônio, ainda existe essa perspectiva, para um público mais erudito.
o público que se sabe comportar. Essa é uma problemática, porque a gente vê muitos gestores de museus, de instituições culturais, ainda privilegiarem esse público. Qual público? O público que sabe comportar. E não necessariamente um público que poderia aprender, né, com aquilo. Porque justamente esse público, inclusive de turistas, ele tem um comportamento que ele não é o desejado para essa instituição. Porque esse público talvez ele não tenha tido uma prática de ensino do próprio turismo, de lidar com o turismo na escola, por exemplo, que é uma possibilidade do turismo pedagógico. Então, nessa perspectiva, a relação, para mim, entre patrimônio cultural e turismo, ela é paradoxal, ela é controversa, ela é dialética. Eu entendo que a gente tem que assumir essas controvérsias, né? Antes de ir para uma defesa do campo, né? A gente percebe alguns turismólogos, estudantes, professores, ir para uma defesa do campo. Para mim, defender o campo é assumir as suas controvérsias, inclusive que justificam o turismo enquanto academia, o turismo enquanto possibilidade científica, né? As controvérsias. Pode passar gentilmente, por favor. Quais são essas controvérsias? A gente percebe na própria visão dos autores, né? Vou citar alguns para vocês, pode passar gentilmente, por favor? Eu estou usando autores brasileiros, né, que na perspectiva dos estudos decoloniais, eu preferi trazer autores brasileiros que tratam o tema, né, para a gente tentar discutir isso num nível nacional, para a nossa realidade, ao menos a nossa realidade na América Latina. O Piano Bezerra Menezes, um importante pesquisador do patrimônio, né, o que ele vai dizer? Já dizia isso lá em 2007, que o público, por exemplo, dos museus, do patrimônio, melhorou em níveis quantitativos, mas ele ainda é um público restrito se considerar o aproveitamento desse bem cultural, no sentido, por exemplo, dos escolares, que visitam as escolas sem vontade própria, né? É o caso das centenas de excursões de escola que visitam os museus, mas o aproveitamento daquilo ainda não é o que seria o desejável para o campo da educação, para a formação daquele estudante. O Pedro Paulo Funari vai dizer, o uso turístico do patrimônio não pode se restringir ao seu espetáculo, né? Que a gente percebe isso, né? A espetacularização do patrimônio. E isso leva a um mergulho reduzido do passado, principalmente quando a gente lida com cidades coloniais, com museus dito históricos, o mergulho a esse passado, a problematização do passado, ela é reduzida, né? E aí aos estereótipos do passado, inclusive com algumas visões, por vezes, racistas do nosso próprio passado, né? Então, isso o turismólogo, em interface com o museólogo, com o historiador, com o geógrafo, com o antropólogo, com o arqueólogo, né, minha amiga Márcia? Com todos, isso pode ser pensado de uma maneira transdisciplinar. E tem ainda uma importante pesquisadora, né, no campo da educação, dizia, olha, ônibus de turistas continuam a vomitar gente na goela do monstro. Essa é uma crítica ao turismo de massa. Agora, essa crítica tem que ser repensada, porque se a gente não aceitar a quantidade de pessoas que chegam no patrimônio, e pelo menos alguns anos atrás estavam chegando, antes dessa crise política e econômica que a gente vive, a gente também tem que se perguntar o seguinte, se essas pessoas não são bem-vindas, quais pessoas esses museus querem receber? Só um público erudito? Então é por isso que a própria crítica ao turismo de massa, ela é, na minha perspectiva, uma crítica elitista. Porque acaba que o patrimônio escolhe quem deseja receber. E nessa perspectiva, pode ir mesmo, Maiara, nessa perspectiva, eu trouxe algumas reportagens, né, recolhi brevemente, dessas controvérsias. O que a gente percebe? Que por mais que o turismo gere a ideia da economia, né, de emprego e renda, ele também leva muitos problemas. É o caso das cidades mineiras. No Carnaval, por exemplo, que os monumentos ficam à mercê da sua própria deterioração, né? E que os próprios turistas geram isso. Coloquei ali, visitante derruba estátua em São Miguel dos Museus Nacional da Arte Antiga. Então, é um problema que o turismo traz e que a gente tem que colocar na pauta.
E ao mesmo tempo que essa demanda crescente pode ser uma oportunidade, né, de aprendizado, de inclusão social, ela também leva ao abandono, porque o turismo é sazonal. A pandemia é um retrato maior disso, né? A dependência das cidades do turismo talvez não seja interessante, porque o turismo é uma atividade extremamente sazonal. E, ainda por cima, existe os estereótipos, né? Vocês acompanharam, alguns anos atrás, turistas visitando fazendas antigas para serem escravocratas, ou se passarem por escravocratas. E esses mesmos turistas acreditavam que isso era sem racismo. Então, o turismo traz essas problemáticas. Veja, eu não sei que nesse caso quem que era o pior, o turista se passando nessa situação ou o proprietário da fazenda que permitiu isso, que idealizou isso, né? Nesse caso, inclusive, o Ministério Público interviu impedindo essa situação, né? Porque não é possível pensar nesse tipo de proposta nos nossos tempos, né? Pode passar, Maiara, por favor. Maiara, pode passar, por favor. E nesse caso, apesar dessas problemáticas, exigem oportunidades a partir disso. Veja, são os paradoxos, são as controvérsias. A gente pode pensar, por um outro lado, numa contextualização instigante, problematizadora, uma memorização prazerosa do patrimônio. O patrimônio é este mesmo, que trata da cultura passada e do nosso cotidiano, da contemporaneidade. A gente pode pensar a proposta. Ali, ao meu ver, é um dever do turismólogo associado ao museólogo e outras mais profissões, né? Pensar num saber fazer histórico e um saber fazer turístico, né? Esse saber crítico, esse saber que leva a sociedade a refletir sobre ela própria. A tornar esses próprios turísticos seres atuantes e críticos daquela sociedade. É por isso que no Encontro de Comus, lá em 1976, instituição que a gente representa no Comitê de Turismo Cultural, ele já definiu o turismo como um feito social, humano, cultural, econômico irreversível. Veja, esse irreversível já estava dando a entender. Será o turismo um mal necessário? Talvez, talvez. Então veja que a gente tem que pensar nesses paradoxos. E aí surge, por favor, pode passar, Maia, o outro lado de possibilidades do turismo, né? A possibilidade do turismo comunitário, né? Turismo que pode, de repente, conseguir incluir a comunidade local, com perspectivas pedagógicas, com ações oriundas daquela comunidade, né, daquela comunidade. A gente pode perceber que o turismo, esse tipo de turismo, pode levar à inclusão social e à ideia de diversidade. Veja que eu coloquei ali uma outra título de reportagem, né? Memorial Quilombo dos Palmares receberá núcleo do turismo afro. Veja, é uma possibilidade que o turismo pode trazer. Pode, por exemplo, demonstrar a diversidade gastronômica. Ocorreu isso muito nesses anos que se passaram sobre a gastronomia paraense, né? Agora, a gente só tem que pensar até que ponto isso não torna essa gastronomia elitista e inacessível. Mas é uma possibilidade de demonstrar a diversidade cultural do nosso país. E a possibilidade de inclusão, que os museus brasileiros tentam fazer na captação dos seus visitantes. A gente só tem que pensar para além dos níveis quantitativos e pensar no sentido qualitativo dessa visitação. Mas são possibilidades que o turismo pode trazer, em detrimento, lógico, que os problemas vêm junto. Pode passar, Maiara, por favor. Eu quero ser breve, gente, para não... Alguns caminhos eu até trouxe para a gente discutir. Primeira questão, o turismo cultural, a sua inserção nos museus não deve ser colocado apenas como uma pauta econômica, que é o que a gente percebe na política do governo federal atual, e isso, na minha perspectiva, é um retrocesso. Você incluir o turismo como uma pauta econômica não é interessante nem economicamente, porque o turismo é uma atividade sazonal, e ele tem que conviver com diversidade. Diversidade que eu falo com outros setores da própria economia. O turismo tem que ser pensado na sua perspectiva social. Lógico, o econômico também, porque é óbvio que movimenta a economia local, mas em conjunto a isso, a sua perspectiva social tem que estar atrelada. E, ao meu ver, tem que se sobrepor, inclusive, à perspectiva econômica.
O patrimônio cultural também tem que ser pensado na perspectiva do acolhimento dos mais diversos tipos de público. Não somente os públicos que o patrimônio, os museus desejam receber. Inclusive, não apenas quantitativamente. Penso eu que a interpretação do patrimônio é uma perspectiva para a educação, e não ao contrário. A gente não pode mais pensar naquela educação para o patrimônio que eu, educador, quero ensinar as pessoas, mas sim como aquelas pessoas querem se ensinar, como elas conseguem fruir e interpretar, isso leva uma educação, né? E quem sabe uma preservação do patrimônio. E o que eu sinto, e isso é uma perspectiva mais abrangente, é que a gente precisa implementar, pensar, em um sentido transdisciplinar, uma política de hospitalidade nos museus. E essa política de hospitalidade não tem a ver apenas com acolher, com bom atendimento. Hospitalidade não é isso. Pensar uma política de hospitalidade no patrimônio, nos museus, é lidar com os conflitos inerentes à visitação, a alteridade dos visitantes com relação ao patrimônio, as trocas, os olhares, as possíveis dádivas de relação entre o público e a instituição cultural. A gente não encontra instituições que tratam a hospitalidade como uma plataforma política. E essa hospitalidade, ela poderia ser um caminho. Essa hospitalidade, que não tem a ver com o atendimento do sorriso e tudo mais, como é confundido no senso comum. Pode passar, Mayara? Eu acho que eu vou finalizar. E aí eu deixo uma frase do Tilden que vai nessa direção, né? Através da interpretação, a compreensão, através da compreensão, a apreciação, e através da apreciação, a proteção. Então, veja que talvez o turismo pode ser uma ferramenta em interface com outras áreas do pensar humano, de proporcionar a interpretação do patrimônio, inclusive nos museus, para o público, e para que esse público consiga fruir e não apenas consumir um museu. O problema do turismo atrelado apenas ao consumo, na minha perspectiva, leva à deterioração do patrimônio e talvez à própria deterioração do ser, que apenas consome liquidamente. Essa outra perspectiva do turismo, mais vinculada à hospitalidade, e suas trocas, e seus conflitos, e suas relações de poder, ao meu ver, seria uma perspectiva de políticas mais interessantes, que não é o que se vigora hoje, né? Hoje, o que eu sinto é um retrocesso na visão do turismo, na perspectiva pública, e nós, seres acadêmicos, e quem não é, todos parceiros, temos que debater isso, né? O que turismo a gente deseja, né? Um turismo que esteja vinculado, ao meu ver, à sociedade, à comunidade local, e principalmente a diversidade social, a diversidade de gênero, a diversidade de todas as formas de povos. Pode passar, Mayara? Ali da bibliografia, gente, mas aqui eu coloquei apenas para constar. Eu entendo que hoje aqui é um bate-papo, preparei essa apresentação apenas para iniciar o debate. Eu tenho certeza que a professora Márcia, a professora Clarice, tem muito mais a contribuir do que eu, e foi apenas para iniciar minha fala, e eu estou à disposição para responder as perguntas, para refletir com vocês, lembrando, né, que não há respostas prontas, né? Talvez as perguntas, se a gente pensar, as perguntas talvez nos levariam a essas respostas, que talvez a gente não tenha ainda hoje. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Mais uma vez, trato do meu orgulho de ver os estudantes do USFOP, minha casa, minha vida, estar organizando esse evento hoje. Parabéns aos organizadores, um prazer, de fato, estar aqui com vocês. Professor, muito obrigada pela sua fala e pela sua apresentação. Agora eu convido a professora Clarissa para ela poder se apresentar. Oi, gente, boa noite. Vocês me desculpem, viu? Mas eu fiquei logada a tarde inteira depois do teste
E uma hora antes deu um pau aqui, eu não conseguia entrar, ironicamente. Então, desculpem, aí eu não vi o início, vi a fala do professor Leandro, mas não vi o início. Então, enfim, queria parabenizá-los. Eu posso exibir aqui a apresentação, eu não sei aí a tua fala inicial, eu vou me apresentar super rápido aqui, para não perder muito tempo com isso, mas eu sou professora no curso de graduação em turismo da ECA USP, e também sou professora do programa de pós-graduação em museologia, que está sediado também na USP, no MAI, né, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Então, meu lugar ali no curso de turismo é para tratar um pouco das políticas públicas e de disciplinas relacionadas ao patrimônio cultural, né, em suas várias frentes aí relacionadas ao turismo. Então, queria parabenizar vocês pela organização desafiadora de um evento online, né, cumprimentar os professores, né, Leandro, a gente não se conhece pessoalmente, né, mas à distância sim, e também da museologia, né, que eu não... Então, queria parabenizar, agradecer aí pela oportunidade, e posso passar aqui para a apresentação? Pode sim, professora. Aí você tem 23 minutos, tá bom? 23, vamos lá. Você vai me falando aí, tá? Eu não consigo olhar chat enquanto eu falo aqui, mas você pode me interromper e falar, falta 5. Tá bom, pode deixar. Posso... Vocês estão vendo? Tá dando tudo certo? Não tá aparecendo para mim, tá tudo preto. Agora foi. Oi, tá, que bom. Eu não sabia muito aqui usar esses modelos do PowerPoint que vocês me passaram, então algumas coisas eu percebi que vão ficar escondidas aí atrás dessa tira onde aparece o nosso rosto. Mas eu vou traduzindo um pouco, tá? Bom, gente, vocês me chamaram para fazer uma fala, né, a respeito de avanços e retrocessos e relacionando esses temas, né, do patrimônio, dos museus e do turismo. E acho que diante do contexto que a gente está vivendo, né, particularmente no Brasil, eu não tive como escapar, né, mesmo que breve, assim, de uma retrospectiva da nossa trajetória nesses campos, para a gente identificar alguns avanços que eu acho importantes nessa área, né, e ajudam a gente a evidenciar o tamanho, na minha opinião, do retrocesso que a gente está vivendo, né. Então, vocês me desculpem, aí eu vou fazer um voo super panorâmico, né, mas porque eu queria dar alguns contextos de onde emergem as questões que eu acho importante, né, destacar como avanços. Bom, para a gente entender avanço no campo patrimonial, né, no Brasil, mas também numa escala mais ampla, acho importante a gente diferenciar pelo menos duas perspectivas de patrimônio, né, uma que é clássica e um conceito já mais contemporâneo. Desse conceito clássico, acho que, né, a importância da preservação, acho que a gente pode entender a partir do par destruição, né, porque na origem da ideia de se preservar algo, que não foi uma ideia que sempre existiu, né, de preservar alguma coisa que represente a todos, está num sentimento de perda iminente, né, que acaba mobilizando um pouco para essa preservação. Então, pelo menos 2 eventos são importantes para dar concretude a esse sentimento de perda, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que são mais ou menos ali paralelas, e colocam em risco um legado edificado, né, e que vão, enfim, desencadear processos. Eu estou fazendo um voo aqui, né, são processos longos e complexos, eu imagino, inclusive, que vocês devam falar em algum momento disso no curso, mas, enfim, né, sobretudo a partir da Revolução Francesa, né, para dar conta de abrigar tudo aquilo que os revolucionários vão confiscar, da monarquia, etc., se instala ali, né, emblematicamente no Palácio Real, toda essa coleção, todos esses bens, né, no Museu do Louvre, que é emblemático, então, né, que nasce no bojo desse projeto de formação dos Estados modernos e tal, e que vai trazer essa concepção de patrimônio nacional como uma invenção europeia que vai ganhar a hegemonia, né, e impor um certo tipo de museu, uma certa forma de conservar, de apresentar esse patrimônio para a humanidade, né,
Por isso eu coloquei uma imagem aí da Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, que para ilustrar um pouco essa gênese, né, dessa discussão, que infelizmente eu não vou conseguir aprofundar aqui. Mas acho importante ter como um ponto de partida, né, perceber que a noção de patrimônio está muito relacionada na sua origem à problemática da cultura material, né, e em geral muito assentada nos bens arquitetônicos. Então, um aspecto que associa de saída, né, o tema do patrimônio ao turismo é a atratividade que esses bens sempre exerceram, né? Inclusive, os franceses perceberam esse afluxo de viajantes que iam todos para a Itália, né, para fazer o Grand Tour, mesmo antes da existência do que a gente vai, né, depois vir a chamar de infraestrutura turística, etc., vai despertar essa cobiça nos franceses, inclusive, né? Então, é importante, de saída, a gente agregar essa compreensão de interesses ideológicos, né, na elaboração dessa ideia de patrimônio nacional, mas também interesse econômico que esse patrimônio vai despertar, né? Para depois, lá na frente, eu chegar em umas coisas aí que o Leandro colocou, né? É por isso a minha outra ilustração aí do Goethe posando, né, na campanha romana, tá certo? Ilustrando um pouco essa pré-história, assim, né, do que depois vai se configurar aí nos circuitos históricos e tal. Então, acho que é importante a gente identificar na França a matriz desse pensamento a respeito do sentido de patrimônio nacional e também todo um arcabouço legal, jurídico, administrativo que vai ser criado para lidar com a preservação de bens, né, que vai ter que passar daquele momento em diante a ser gerido para o povo, mas pelo povo também, né? Então, se cria toda uma forma de identificar, sistematizar, classificar, restaurar, que vai referenciar práticas desse gênero em boa parte do mundo ocidental, inclusive no Brasil, né? Então, é uma forma de legitimar a preservação né, de bens patrimoniais pelo Estado, exclusivamente, e via nacionalismo, né? Então, é um modelo estatal, centralizador, que vai se constituir, inclusive, como um instrumento político. E é bem importante a gente entender essa origem das práticas de preservação, que tem o Estado como guardião exclusivo dos bens nacionais, porque depois a gente vai ver que, na minha opinião, um dos avanços é que isso muda, né? Então, esse modelo vai ser exportado, inclusive, para o Brasil, né? Aqui no Brasil, quem teve muita centralidade nessa política foram os intelectuais modernistas, né? E já que eu estou falando aí com os mineiros, né, que também tiveram umas estruturas burocráticas do Estado, né, na origem desse processo todo. Então, entre os órgãos, por exemplo, criados pelo Estado e que empreendem esse projeto nacionalista, né, para nós o mais importante é o IPHAN, né, nesse campo que a gente está abordando. Esse órgão vai centralizar as ações de preservação, né, vai ter como monopólio o exercício desse poder de definir quais bens vão ser preservados, quais bens vão materializar a nossa história nacional e etc. Né? Essa é uma longa história. Bom, mas é esse Estado que vai selecionar, né, nesse projeto, basicamente, que são objetos arquitetônicos que vão ser selecionados, né, também com uma estratégia de materializar essa história no próprio território. E acho que é um aspecto que também tangencia os nossos interesses aqui, de relacionar os museus, né, com esses processos, porque os museus vão ser criados também visando uma integração nacional, né, ou seja, tem uma finalidade pedagógica de educar por meio de narrativas, de percursos museográficos, né. Eu acho que a criação nesse período aí dos anos 40, né, do Museu da Inconfidência é parte desse projeto, né, uma realidade muito próxima de vocês para dar materialidade, é isso que eu estou falando, né? Então, no lugar, assim, das inúmeras possibilidades de expressão cultural que esse país, né, sempre teve, pelo menos naquele momento, africano, indígena e português, sem dúvida, né? Mas quem é que ia reconhecer a contribuição dos negros na formação do nosso povo naquele momento, né? Então, a gente acabou construindo de forma muito idealizada, né, essa identidade nacional para unir o povo em torno de ideais, né? Inclusive elevando Ouro Preto a monumento nacional, né? Ouro Preto é considerado patrimônio nacional em 33, né? Bem na origem, torna-se esse símbolo, né, de pátria, de homem brasileiro, forjado pelos exemplos heróicos do Tiradentes, do criativo Aleijadinho, né? Então há toda uma construção conduzida pelo Estado aí que acho que é importante a gente lembrar agora, porque eu acho que a gente deu um salto, né? Por isso eu inseri umas imagens que estão atrás aí da nossa faixinha, que é uma imagem de Ouro Preto e uma imagem do Museu da Inconfidência, né?
E o turismo aí teve a serviço dessa política, né? A inserção do turismo no DIP significava também submeter o turismo a esse projeto nacionalista, né? Um hotel modernista em Ouro Preto, né, simboliza essa perspectiva de consolidar também essa cidade, não só como verdadeira cidade histórica, mas também destino turístico, né? Quer dizer, gerar turismo na cidade e dar visibilidade a esse ícone como parte desse projeto, né? Então, assim, acho que não obstante tenha havido uma forte busca pelo popular nessa construção do nacional, e acho que os modernistas são exemplares nesse sentido, o protagonismo nunca foi do povo, né? Foi dos intelectuais, foi da elite, né? E aí, então, acho que a gente passa, depois desse resumíssimo, assim, eu diria que foi um projeto eficiente, né? Mas teve a sua historicidade, né? Teve data para iniciar, mas eu acho que em grande medida ele tem sido superado. E aí, para a gente pensar na atualidade desse debate em torno do patrimônio, acho que é importante diferenciar esse conceito clássico, né? Gente aí que associa patrimônio a bens culturais de valor artístico, que servem de suporte para uma identidade homogênea, unitária, né? Do seu conceito contemporâneo, né? Daí a minha mudança no próprio título aí do slide, né? Que lá era patrimônio histórico e artístico nacional. Aqui eu estou colocando como patrimônio cultural, né? Porque eu acho que um aspecto que vai arejar muito essa discussão nesse campo é uma perspectiva antropológica de cultura, né? Então, no conceito contemporâneo, eu acho, de patrimônio, está a ideia de que o patrimônio cultural é sempre fruto dessas escolhas, né? Uma seleção do que deve ser preservado e, consequentemente, do que não vai ser preservado, né? Acho que isso é mais claro hoje. O patrimônio cultural é entendido como um conjunto de símbolos, né? Que a gente precisa desconstruir e interpretar, se a gente quiser entender, de fato, o seu significado. Acho que tem uma tendência atual de dar conta de um anseio social, né, de participar também dessas arenas, né, decisórias, do que vai ser preservado, de reconhecer não só o que é oficial, mas o que é socialmente reconhecido, né? O que ajuda também, acho que a gente pensar nesse avanço, não só conceitual, mas prático também, é perceber esse declínio dessa legitimação da preservação dos bens culturais só pela via do Estado, né, e com esse discurso nacional. Porque a gente passa a ter que lidar com noções muito mais difusas de humanidade, né? Então, a ideia de uma cultura universal, de uma cidadania que é planetária, né? Então, questões que vão ser sensíveis a todo o planeta, né? Então, isso acho que tende a diversificar e ampliar o nosso discurso para a preservação de bens culturais, né? Como se o conceito tivesse se deslocado um pouco da ideia de nação para a ideia de sociedade, né? Isso acho que é um avanço. Acho que é importante, né, superar esse processo de gestão estatizada dos bens, que, na verdade, é uma violência na construção dessa memória, né, sem questionamento, como se isso fosse naturalmente dado, né. Acho que dois exemplos importantes que vão arejar esse debate e que vão penetrar um pouco nas estruturas burocráticas e tal, são dois tombamentos, né, que muitos teóricos destacam, muitos analistas aí do patrimônio destacam como momentos importantes, assim, que é o tombamento do Quilombo dos Palmares e do Terreiro de Casabranca, né? Terreiro Casabranca na Bahia, que são dois tombamentos que acontecem em 1,84 e em 1,86 e que vão gerar um enorme debate, né? Porque imagina você, diante de toda essa herança, né, de se selecionar o que vai ser tombado a partir dos cânones, né, artísticos e técnicos, quer dizer, como é que você justifica, né, o tombamento de um quilombo e de um terreiro, né? Então, isso trouxe muita discussão, eles efetivamente foram tombados, por isso eu coloquei as fotos aí, acho que eles representam um pouco essa virada de chave, né? E isso acaba acontecendo aí no processo de redemocratização, que eu também destacaria como um avanço importante, né? De reconhecer a nação como realidade plural, socialmente heterogênea, né? De reconhecer que o patrimônio brasileiro não é só feito de bens materiais, mas também de bens imateriais, não é? Reconhecer aí as comunidades quilombolas, né, como comunidades com direito à posse da terra. Então, tem uma série de avanços aí que acho que vão impactar positivamente, inclusive no turismo, né?
Bom, uma outra coisa que vai movimentar muito essa cena na escala, inclusive mundial, são todas as discussões, os movimentos de contraculturas, né, pelos direitos civis, quer dizer, tudo isso está em jogo. Movimento ambientalista, né, se a gente pegar nos 70 em diante, tudo isso acho que vai colocar em cena, né, movimentos de luta e resistência que vão pipocando aqui e ali, que vão se capilarizar, né, por todo o mundo ocidental. Estudos pós-coloniais que vão questionar as narrativas eurocêntricas, tá certo? Que vai recair bem nas práticas museológicas. Hoje, então, se fala bastante na decolonização dos museus. Então, enfim, é uma série de documentos, vocês devem tratar disso também. Só estou tentando, né, destacar aí o que eu estou chamando de avanço. Hoje se trabalha com curadorias compartilhadas, né, para vencer, por exemplo, essa representação dos indígenas, que é sempre feita por outros grupos. Há várias experiências brasileiras que se enquadram nesse novo. Eu coloquei um exemplo aí do Muquifo, né, que é muito próximo aí de vocês, mas há outros exemplos, né, de museus de favela, de rede social de museologia, rede indígena de museologia social, Museu das Remoções, tem uma série de exemplos que mostram como esse campo tem sido transformado, né? Na minha opinião, positivamente. Eu estou considerando isso um avanço. Eu coloquei aí uma imagem também que está atrás, aqui escondidinha, da arte gráfica Kuziwá, dos Waiapi do Amapá, né? Que foi... acho que representa um pouco esse protagonismo de outros grupos sociais nesse campo do debate sobre o patrimônio e na construção de formas de salvaguarda para além daquelas que o Estado definiu no passado, não é? Então, acho que são outros atores entrando em cena de forma muito positiva. Bom, encaminhando aí, eu não sei qual que é meu tempo, mas eu sei que eu estou falando pra caramba. Embora, assim, possa parecer evidente que a cada... Oi? Licença, não é só para te dar um norte, você ainda tem em torno de 8 minutos. Ótimo, tá bom. Então, assim, ainda que seja bem evidente, né, que a cada avanço numa política cultural, patrimonial, se verificam avanços também nas políticas de turismo, né? Até porque, como diziam os geógrafos, o turismo é um fenômeno apropriador, né? Então, ele se expande, se diversifica, inclui outros agentes na medida em que seus insumos também se tornam plurais, né? Também se revestem de ações de salvaguarda sólidas, tá certo? Se articulam com outros grupos sociais. Mas, de todo modo, para deixar bem evidente aqui aspectos que eu também entendo como avanços especificamente no campo das políticas de turismo, eu destaco aí os anos 90 e anos 2000 como fundamentais para a estruturação de instituições, né? Para a compreensão do turismo como área estratégica de desenvolvimento, né? Como compreensão de um campo multissetorial. Além das conquistas indiretas, né? Que vêm em função de políticas em outros setores, eu destaco, assim, programas de escala nacional que foram muito importantes, né? Que tiveram início aí nos anos 90. Então, mesmo durante a gestão do Fernando Henrique, a gente teve o PNMT, Prodetur, programas que acho que foram importantes, claro, depois foram revistos, acrescidos de outras ações importantes a partir dos anos 2000, que acho que foi quando a gente começou a viver talvez o melhor momento do turismo nacional, né? Quer dizer, a gente cria um Ministério do Turismo, né? Que foi criado aí na gestão Lula em 2003. Com ele veio um processo de profissionalização dentro das estruturas burocráticas, né? Mas também com programas de capacitação fora, programa de regionalização do turismo, né? Que acho que teve o importante objetivo de distribuir melhor as riquezas que vinham pelo turismo, né? Pelo território nacional. A qualificação de um segmento que avançou muito nesse período foi o turismo de aventura, né? A gente construiu diretrizes para o turismo de base comunitária, fizemos plano de marketing de uma forma profissional. Então, né, com atuação em mercados emissores estratégicos para nós, inclusive diversificando essa ação com emissores importantes para o Brasil. Enfim, eu ilustrei um pouco dessas conquistas com esses íconezinhos vários aí, mas são muitas, tá? Eu quis só dar uma passada, assim, para a gente pensar em longa duração, né? De forma geral, eu destaco uma predisposição para o diálogo, né, entre governo, mercado e sociedade civil,
né, essa profissionalização e a percepção da importância de se produzir estudos e pesquisas. Acho que a academia se aproximou muito do governo também, né, nesses últimos períodos. Então, assim, a questão da sustentabilidade com a inclusão social, acho que também se tornou uma realidade, né? Um recente estudo do Instituto Chico Mendes, do ICMBio, divulgou um impacto econômico positivo, né? A partir do momento da abertura das reservas federais à visitação turística. Então, assim, eu acho que teve muitos avanços. É claro que de todos esses programas aí que eu passei rapidamente, já se fez muita crítica, tá certo? Tem muita gente olhou para trás, estudou, identificou aspectos positivos, mas também apontou problemas, né? Mas eu acho que o turismo começou a ser encarado como política de Estado dos anos 90 em diante, né? Com programas que foram tendo continuidade. Acho bem importante isso, né? Se eu puder fazer uma síntese aqui desses avanços, eu destacaria avanços no campo institucional, né? Vejam, o IPHAN, né? Uma instituição sólida, com toda essa história, com uma revisão crítica sobre as suas práticas, né? A criação do IBRAM, né? Inclusive com uma discussão que é muito interessante para nós, de inserir os museus no circuito da economia criativa, o próprio Ministério do Turismo, né? Isso tudo acho que é exemplo de consolidação das áreas da cultura e do turismo como estratégicas, né, para o país. Então, a gente passou a ter políticas de cultura e de turismo, né, sistemáticas, programas nacionais, vejam, ações, né, junto aos quilombolas, tombamentos e registros que vão ser insumos para o turismo, né, demarcação de terras indígenas, quer dizer, eu estou pincelando aqui políticas de outras áreas, mas que têm muita importância para um turismo que, né, quer se construir com uma base mais sólida, né? Acho que a sociedade civil se organizou, conquistou espaços de participação super importantes em várias áreas, né? Quer dizer, se a gente pegar toda essa geração de museus com referências contra-hegemônicas, né? Quanto isso também abre possibilidades para um outro tipo de turismo, né? Acho que tem muitas pautas que foram incorporadas na agenda pública, né? Cota, direito das mulheres, demanda LGBT+, né? Quer dizer, novos protagonistas em cenas, não só nos museus, né? Mas nesse campo do patrimônio e também no desenvolvimento do turismo a partir de bases comunitárias, por exemplo, locais, né? Não só pensada por agentes externos. Enfim, não tenho mais muito tempo, mas queria dar esse panorama para mostrar conquistas assim que levam muito tempo, sabe? Levam muito tempo, são conquistadas a duras penas, são processos de longa duração, não acontecem do dia para a noite. E aí, gente, eu encerro com um slide assim super poluído, mas eu acho que é assim mesmo que a gente está, poluído, intoxicado, né, de notícia. E assim, eu tentei trazer... Leandro, a gente não combinou, você trouxe lá umas reportagens também, e eu trouxe outras aqui, e tem uma aí que eu vou até querer conversar contigo. Mas, gente, né, acho que eu não vou falar muito aqui, o que eu entendo por retrocesso, acho que está aí, né? Estou deixando algumas manchetes que eu andei recortando nos últimos dias para ilustrar um pouco isso, né? Ilustrar retrocessos em termos de preconceito, né? Essas manchetes falam, né, sobre isso, sobre preconceito, sobre morte, sobre destruição em várias frentes, né? De várias conquistas às quais eu me referi mesmo rapidamente aí na minha fala. Extinção do Ministério da Cultura, né? Inclusive, acho que colocar, né, para presidir o IPHAN, uma bacharel em turismo, eu acho que assim, gente, eu sou bacharel em turismo, tá? De forma alguma... Professora, Oi? licença, a gente tem só mais um minuto, tá bom? Opa, nem vou falar do IPHAN, então. Vou só destacar isso, tá? Extinção de Ministério da Cultura, enxugamento extremo de recursos, censura, guerra cultural, né? Isso para não falar, gente, se vocês olharem o plano da Embratur, né, que foi divulgado esse ano, que eu nem chamo de plano, porque ele é totalmente desarticulado,
né? Mas colocar que a gente em 2 anos vai passar de 6 para 12 milhões de turistas estrangeiros, sem mostrar como. Falar que uma das estratégias é colocar uma história em quadrinho do Mickey e da Minnie passeando no Brasil para fazer as crianças norte-americanas convencerem os pais a virem para o Brasil. Construir todo um discurso do Brasil judaico. Tudo bem, é importante, mas também é o Brasil escravocrata, o Brasil indígena, o Brasil dos imigrantes, tá certo? E assim, né, fechando com chave de ouro, a cereja do bolo foi o discurso do Bolsonaro ontem na ONU, tá certo? Chocando a gente quando culpa os índios pelos incêndios. Né, os índios que estão sofrendo aí, eu nem vou me deter mais, gente, assim, dá vontade de chorar, eu acho que eu deixo claro aí o que eu estou entendendo por retrocesso, tá? E estou à disposição para trocar ideias com vocês a partir de agora. Um beijão, obrigada. Muito obrigada, professora, pelas suas falas. Agora a gente vai começar a apresentação da Márcia. Professora, eu preciso só tirar aqui, né? Onde que eu paro? Eu paro, deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo parar aqui. Isso, pronto. Pronto, foi. Bom, pessoal, boa noite novamente. Boa noite, Clarice. Um prazer te conhecer, te ouvir. Eu, na minha apresentação, acabei esquecendo de contar para a turma. Eu sou professora do Departamento de Museologia da Escola de Direito, Turismo e Museologia aqui da UFOP. E também sou professora colaboradora no programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, então estou aqui com uma colega de casa, da outra casa, né? E eu acho que é justamente essa transversalidade bastante feliz, parabenizo mais uma vez os organizadores da mesa. Depois da fala da professora Clarice, vai ficar super difícil seguir meu roteiro, gente, porque ela instigou a gente a falar de tantas coisas, tanto do ponto de vista conceitual, né, como a museologia, então, ela tem um papel importante em ajudar a reflexão, não só conceitual, mas dos museus nas suas práticas, né, a museologia social, a partir dos anos 80, ela acompanha uma série de viradas ontológicas, que a gente chama, ou seja, viradas das formas de ver o mundo mesmo, que os agentes do patrimônio, sobretudo aqueles engajados com cartas patrimoniais, com políticas públicas, vinham construindo aí, desde, sobretudo, dos anos 60, 70, então nós temos uma série de cartas internacionais que eu acho que são algo que a gente tem que ficar atento dentro desse desmonte, dentro desse retrocesso, que foi muito bem explanado pelos colegas. Eu não vou me deter a isso, eu vou tentar me manter na minha apresentação, que eu até esqueci de iniciar meu timer aqui, já perdi 1 minuto, porque vocês estão bastante organizados e eu não queria deixar de cumprir com essa responsabilidade. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar minha tela. Professora, a sua apresentação no meu computador já está aberta. Você quer que eu passe para você? Pode ser. Eu tinha, inclusive, tentado jogar tudo para a esquerda rapidamente aqui no meu computador, mas tudo bem. Eu acho que pode ser. Já que já está aí, a gente já vai com ela bem diagramada mesmo. Vai sumir alguma coisa, eu explico como fez a professora Clarice. Ele deu um errinho aqui no processo para ler, então acho que vai ter que ser com você mesmo. Com eu mesmo? Espera aí, então. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Entrou aí? Então, joia. Vocês vão ver que está um pouco mal diagramado, porque eu fui jogando, enquanto a professora Clarissa falava, um pouco para a esquerda, algumas fotos para ficar mais fácil. Eu não pretendo entrar em grandes reflexões conceituais, acho que já foi muito bem colocado, como eu falei pelos colegas, e eu vim trazer um pouco um estudo de caso que eu acho que fecha de forma bastante feliz, né? Fecha não, mas ele fecha um primeiro ciclo dessa conversa para poder abrir para vocês, né, fazerem perguntas. Então, eu fiz uma provocação em cima do nome da nossa mesa, né, Patrimônio, Museus e Turismo, Avanços e Retrocessos, e coloquei Arqueologia, Patrimônio e Turismo na Serra de Ouro Preto, Avanço ou Retrocesso. E aí a gente entra num recorte, né, específico sobre o turismo arqueológico, que dialoga com o turismo de aventura, já falado aqui pela professora, com o turismo ambiental, etc., e toda essa questão que o turismo comunitário ou a hospitalidade, que o professor Leandro já colocou no final da fala dele, eu vou também tentar amarrar com isso. Isso vocês vão entender melhor ao longo do roteiro aqui.
Nós temos um parque, para quem não é de Ouro Preto, não conhece, nós temos um parque que se chama, na verdade, ele mudou de categoria de conservação recentemente para Monumento Natural Municipal Arqueológico Morro da Queimada. É toda uma história sobre esses mecanismos de proteção, né, e todos os conflitos fundiários, territoriais que estão envolvidos nisso, mas eu vou manter, né, tenho mantido, na verdade, até nos artigos científicos, não só nas falas, o nome Parque Municipal Arqueológico Morro da Queimada, porque ele foi fundado, de fato, em 2008, ele foi implantado por uma lei municipal, e ele é, na verdade, um grande sítio arqueológico, parte de um complexo arqueológico que envolve toda a Serra de Ouro Preto, ou seja, não só essa região que vocês estão vendo aqui, mas vários sítios que estão por toda a Serra de Ouro Preto, que vai desde lá do bairro do Veloso, que está aqui para fora da foto, né, no que seria à esquerda aí da sua tela, até lá os bairros de Santo Antônio, Gogô e Mariana. Este bairro, esse parque arqueológico Morro da Queimada, ele está circundado aqui por 5 bairros que estão entre, né, as comunidades, as populações mais carentes de Ouro Preto. E ele, por ser um sítio arqueológico que advém dos processos de ocupação no século XVIII, finzinho do século XVII, mas sobretudo do século XVIII, de atividades da mineração, sobretudo, ele é um amplo campo de estudos da arqueologia histórica, da arqueologia da mineração, mas a minha perspectiva aqui, em parceria com colegas que trabalham com essas perspectivas da arqueologia histórica e da mineração, tem sido mais a das chamadas arqueologia comunitária ou arqueologia do presente, onde, para além da importância histórica desses vestígios arqueológicos, dessas ruínas, né, dessa grande, esses documentos, né, dos processos de uma ocupação intensa da mineração, de tanto ouro que saiu dessa região, então, ao longo dos séculos XVIII e a gente acredita XIX, e não apenas ouro, tem mineração até o século XX, de vários outros tipos de minérios e recursos que o parque proporcionou, nós temos também, então, essa relação das populações que vivem hoje nesse território e se relacionam com essas ruínas, com essas estruturas, a gente diz para o bem e para o mal, porque aonde há mineração por técnicas de desmonte, por técnicas de cava de mina, você também tem muitos sarilhos, por exemplo, que são esses orifícios, esses buracos, às vezes que chegam a 10 metros de profundidade, que eram utilizados tanto para arejar, para respirar, quanto para escoamento do material. Então, de certa forma perigoso circular no parque que foi criado, então, em 2008, e hoje, em 2020, ele ainda é uma luta nossa de tornar ele realmente visitável com toda a segurança que isso requer, inclusive porque é uma área que tem muita serpente, tem muitas cobras e é perigoso, então, também você andar sem uma proteção mínima, né, o equipamento EPI, para tentar evitar ter um acidente mais feio, né? A gente vem trabalhando, então, na perspectiva da arqueologia comunitária, com lideranças comunitárias, com escolas, com pessoas desses bairros que já têm um trabalho engajado de referência no patrimônio não apenas arqueológico, como todo o patrimônio cultural de natureza material e imaterial. Enfim, a gente sabe que a gente não consegue separar muito essas perspectivas, né, patrimoniais, mas com tudo aquilo que, como bem colocou a professora Clarissa, está a cargo, vamos dizer assim, do IPHAN, né, proteger. A gente tem no parque, então, ruínas que vêm desde o século XVIII e temos ruínas do século XXI, que são das famílias que foram, então, desalojadas quando foi criada, foram desapropriadas, melhor dizendo, quando foi criado o parque. E essa é uma das reivindicações das comunidades atuais de Ouro Preto, porque passaram-se quase 30 anos, não, perdão, quase 20, mais de 15 anos, né, quase 20 anos, e nada aconteceu. O parque não é uma área de lazer, ele é acessado pelas nossas, são 6 anos já de pesquisa e extensão que a gente faz nessa região, e a gente percebe que tem uma população bastante específica que circula no parque, como eu vou tentar explicar aqui para vocês.
aqui a gente tem uma dimensão, gente, do tamanho disso, porque essa é só esses risquinhos que vocês estão vendo na tela, não sei se está dando para ver, mas são ruínas, né, de estruturas só de um pequeno setor desse parque, né, que está próximo ao Campinho das Vassouras, que é uma das referências que a comunidade do bairro Morro da Queimada tem com o parque, que é onde eles acessam. A meninada vai aqui jogar bola, e esse então é um dos acessos ao parque, um dos principais acessos é pelo Morro da Queimada, mas para você, do Centro Histórico de Ouro Preto, chegar ali, você tem que subir algumas ladeiras e escadarias do bairro Morro da Queimada para chegar. Os outros dois acessos principais são um pelo Morro São Sebastião, lá para cima do parque, do outro lado dessa área verde que a gente está vendo, ou seja, mais próximo aí do que seria a parte do fundo, de baixo da tela, né? E o bairro do São João, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? E aí vem a primeira pergunta, né? Quando se fala em preservação de bens patrimoniais, isso é interessante para a museologia, isso é de interesse para o turismo, isso é de interesse para a história, para todos os campos, né, de atuação que se preocupam com a preservação da memória. Mas como que se dá essa relação entre a conservação das estruturas e as vivências? Porque nós, arqueólogos que vamos a campo uma vez por semana, podemos subir nas estruturas, até para tirar uma foto de um ângulo melhor, a gente vê nessa foto superior aí, é uma vista lindíssima que tem, então é natural que você queira subir 1,5 metro para pegar um ângulo mais interessante de foto. E por que que a gente sobe se não é recomendado que se suba nessas estruturas? Uma das coisas que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que será que faz sentido a gente fazer uma preservação de um patrimônio engessado e que não permite que as pessoas circulem, ou o caminho é falar, não, então tudo bem, então deixa todo mundo circular do jeito que quiser, a gente sobe nas estruturas, a gente faz piquenique nas estruturas e o que acontece? Será que elas vão sobreviver mais 300 anos? Lembrando, então, que esse ano, 2020, é o ano em que se celebra os 300 anos da sedição de Vila Rica, que foi justamente o levante, que foi a primeira revolta, uma das primeiras revoltas, né, no âmbito nacional, e que foi, então, antecedeu a Inconfidência, e que, por muitos historiadores, ele é um movimento político quase que mais importante do que a Inconfidência Mineira, mas foi justamente por conta de um levante que teve os escravos e os libertos que trabalhavam nessa área, que foram absolutamente... desculpe, eles não, a área foi, o que aconteceu? A área foi incendiada. Como repressão a esse levante de 1720, o conde de Assumar, então governador da capitania, mandou queimar essa área. Então, o que era chamado o antigo Arraial do Ouro Podre virou o quê? O Morro da Queimada. Então, desde 1720, a gente celebra 300 anos agora, do que veio a se tornar, esse território que veio a se tornar o Morro da Queimada. Dos monumentos, ou melhor dizendo, uma das ruínas, das estruturas que são mais emblemáticas e que as pessoas que conhecem o parque já ouviram falar ou já estiveram lá, é o famoso moinho, ou moinho de vento, né? Que é uma estrutura que com essa foto a gente consegue ver que hoje ela tem uma fenda e que nos últimos 2 anos a gente tem monitorado e percebido que essa fenda está abrindo. Né? Nós não temos certeza se de fato era um moinho de vento, mas já foram realizadas, já alcançamos praticamente 2 anos de pesquisa de iniciação científica, uma pesquisa que foi iniciada por uma aluna agora já formada, historiadora e museóloga, Gemima Rodrigues Costa, e que está sendo, agora a continuidade está sendo encabeçada pelo Everton Cerqueira, que também é aluno da museologia. Nós começamos os estudos técnicos para entender se de fato aquilo foi essa estrutura foi um moinho de vento, o que está acontecendo no âmbito da conservação dessa estrutura, mas o que foi interessante é que ao longo dessa pesquisa surgiram outros temas de pesquisa.
nós fomos percebendo nas nossas idas a campo que a estrutura continua viva, ela continua de interesse das populações. Por quê? Porque nós percebemos que haviam fogueiras que eram construídas ali, na verdade eu posso falar no presente, há fogueiras que são usadas ali, e que a cada semana a gente percebia que os vestígios dessa fogueira estavam sempre frescos. E o que tem? E essa especificamente, ela está praticamente colada no moinho, né? O que é mais um aspecto que, do ponto de vista de um olhar patrimonial engessado, fala assim, nossa, que perigo, vai queimar de novo, vai estragar. E o que essas fogueiras mostram para a gente? Elas mostram essa arqueologia do registro arqueológico nas suas multitemporalidades, que é um conceito bastante atual de se pensar as arqueologias do presente. Por quê? Porque o arqueólogo ele vai atrás do registro material para entender os usos e as ocupações daquele lugar, daquele espaço. E a partir disso a gente pensa identidade, relações sociais, relações do homem, né, com o seu meio, com o espaço, e começamos a perceber então que tinham cruzinhas, chaves, cadeados, uma série de medalhas que inclusive tem alguns gravados que são que vêm diretamente da Bíblia. Então percebemos a partir dessa materialidade que alguns grupos religiosos contemporâneos estão acessando essa referência patrimonial que num estudo da arqueologia histórica suscita a pergunta, era um moinho de vento ou não? Se era, e tudo está indicando para dizer que era mesmo, seria para moer grãos para alimentar as pessoas que estavam trabalhando naquela área e etc. A gente vem avançando nesse olhar da história desse lugar no século XVIII. Mas a arqueologia também nos proporciona um caminho para entender a história desse lugar no século XXI. E como que as pessoas do século XXI se identificam ou não com esse monumento. Será que ele tem um significado único? Ou será que ele tem vários significados e ele, como um bem patrimonial, ele tem que ser lido numa escala multitemporal? Quem que decide se a gente tem que preservar o moinho de vento ou a estrutura que um dia foi um moinho de vento, talvez, mas que hoje ela é uma outra coisa para as pessoas que ali vão? E assim ocorre da mesma forma com uma série de outras cavidades onde a gente encontra santinhos, pratos com velas, todas na região do parque, tá, gente? Ou ferramentas das atividades de mineração de hoje ou das atividades de garimpo de hoje. Aí vem de novo, o garimpo é ilegal, mas existe uma memória, um pertencimento de antigos garimpeiros e mestres garimpeiros que a gente percebe que não é bem só uma memória, é uma identidade com esse espaço. Então, de quem que é esse parque? Por que a gente encontra as ferramentas desse garimpo? Será que eles estão atrás de um recurso econômico para suprir momentos de crise? Será que é só isso? Ou será que é isso e, além disso, memórias que são transmitidas de pai para filho? Geralmente são homens, existe garimpeiras, mulheres em outros contextos do país que a gente conhece, que a arqueologia trabalha, neste caso são homens. Então nós iniciamos um outro projeto de pesquisa, em paralelo àquele do Moinho, que também já está no seu segundo ano, todos de iniciação científica, que se chama Memórias Arqueológicas do Garimpo, provocativamente mostrando que a diferença entre o conceito de mineração e garimpo também é uma diferença que tangencia essas questões político-sociais e de enquadramento das sociedades, de quem pode e quem não pode, quem decide quem pode e quem não pode. Quem tem a licença para minerar e quem não tem a licença para garimpar. Então, a nossa estratégia foi nos aproximar desses garimpeiros e estamos fazendo, então, o que chamamos de uma etnografia arqueológica, que é trazê-los para perto da gente, para entender esse parque, entender esse território e, acima de tudo, entender os melhores caminhos, os mais profícuos, para a gente pensar na preservação dessas memórias, que eles que eles pertencem, e aprender, inclusive, com eles uma série de questões em relação às técnicas que foram empregadas nessa mineração do século XVIII, que nós sabemos que foram africanas e que não constam nos livros de história. E
Assim, a gente... Professora, Oi, eu tô vendo licença. aqui. Ah, Falta... tá. 5 minutos. 5? No meu faltavam 4. Ganhei um minutinho, mas eu estou terminando já. Tá bom. E aqui a gente vê então esse conflito, eu trouxe provocativamente. Então, a gente encontra muita roupa, né? Muitos sapatos, ferramentas desse garimpo que estão protegidas para a hora que eles voltarem ali. A gente encontra cerâmicas que provavelmente são mais antigas, a gente ainda está no processo de tentar datar esse material, mas a gente também encontra a cada Xterra, para quem é de Ouro Preto vai saber muito bem o que é uma corrida de aventura, né? Que ocorre uma vez por ano, que é patrocinada geralmente por agentes locais e que a prefeitura cobra para que essa corrida, que esse evento aconteça. É um tipo de turismo interessante, mas geralmente ele deixa muito lixo no parque, né? Então, como é que a gente põe numa balança, né, e mede o que é lixo de turismo aventura, o que é lixo roupas que são deixadas ali, o que não é bem lixo, mas são ferramentas de um uso cotidiano desse parque, ou o que eu achei que fosse um lixo, e só no contato com essas comunidades fui alertada: Márcia, isso não é uma latinha de cerveja, isso é um cachimbo de crack. E a gente sabe que esse é um dos problemas que está nessas comunidades de entorno. Então, que parque que a gente quer e que Ouro Preto que a gente quer? Nós vamos nos cegar? Nós vamos botar um policial para cuidar disso? Nós vamos proibir que se suba nas estruturas? Na minha experiência desses últimos anos, todas as ações que foram coercitivas não deram muito certo. O próprio cercamento do parque não deu muito certo num dos bairros onde a população foi menos avisada, foi menos consultada, e que hoje os mourões e as cercas já não estão mais lá. Então, o que eu queria chamar a atenção, já terminando aqui a minha fala, para a nossa discussão, é que as religiosidades dessas populações que estão em volta, eu falei do moinho, falei de outros elementos, de outras religiosidades afro, e também a religiosidade católica, porque o parque é circundado pelas 3 primeiras igrejas de Ouro Preto, a do São João, a do Morro Santana e a do Morro São Sebastião. Desses 5 bairros que eu falei, esses são 3, Morro São Sebastião, Morro Santana e Morro São João. Além do Morro da Queimada, que tem sua padroeira que circula por essas igrejas, ou seja, há um fluxo dessa religiosidade entre os moradores desses bairros. Os bairros têm as suas especificidades, tem coisas que eles não, tem alguns elementos que não dialogam e outros que, principalmente da religiosidade, que tem um trânsito. E eu chamo a atenção nessa foto aqui, que é típica de Ouro Preto, quando a gente acorda de manhã e a cidade está literalmente separada dos morros por camadas de nuvens, e a gente tem um patrimônio aí barroco, protegido, reverenciado por um turismo oficial, e essas comunidades das encostas da Serra de Ouro Preto e dos outros morros, que estão vivendo em condições socioeconômicas bastante fragilizadas e bastante à mercê. Elas descem para o centro histórico para trabalhar, mas elas não participam desse turismo do centro histórico da forma como o turista de fora da cidade participa. Elas são força de trabalho 300 anos depois. São as múltiplas Ouro Preto, cidade patrimônio da humanidade, né? E dentro do parque, eu usei o exemplo do Xterra, porque temos risco sim de nos manter com os retrocessos de um turismo predatório. E o outro lado dessa moeda é que há potencialidades da hospitalidade na Serra de Ouro Preto. Isso é uma provocação para o debate para o professor Leandro, porque nós temos já, a partir do trabalho nas escolas, com a extensão, né, nessa relação de que a gente não força que os alunos entendam o parque ou o patrimônio arqueológico como algo deles, a gente tem que ouvir deles se eles têm essa relação ou não de pertencimento. Por outro lado, especificamente no bairro de Ouro Preto, um trabalho do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, liderado pela Linda Costa e a professora Yara Matos, do Departamento de Museologia, já mostrou que em 10 anos
de um trabalho comprometido, esse pertencimento, eu não vou ter tempo de falar aqui, mas fica a dica, porque vocês podem correr atrás, né? Ela é parceira minha no laboratório, no Lapacom, laboratório de estudos em arqueologia, patrimônio e museologia comunitária. E assim eu encerro então a minha fala, mostrando que uma museologia comunitária engajada com uma arqueologia do presente e comunitária são, na minha visão, os melhores caminhos para a gente transformar esse parque num parque que ele é duplamente um potencial turístico e um potencial de hospitalidade, de acolhimento para as populações que ali vivem. São os moradores os melhores agentes para a gente preservar esse belíssimo patrimônio de 300 anos aí do Parque Arqueológico Morro da Queimada. Muito obrigada. E deixo a foto dos alunos que me ajudam e que fazem, mais do que me ajudam, eles que constroem essa pesquisa com a gente, ninguém vai a campo sozinho, é uma pesquisa coletiva, eu falo aqui em nome de todos nós, da professora Yara e de todos os alunos do Lapacom. Muito obrigado, professora Márcia, professora Clarissa e também o professor Leandro. Nós podemos perceber o acolhimento que nós tivemos aqui nessa mesa, né, com todos os comentários que nós tivemos e também com a quantidade de perguntas que nós tivemos. Infelizmente não podemos fazer todas, mas vou me tentar aqui algumas e que a gente possa sanar essas dúvidas que surgiram. Eu vou começar com a dúvida da participante Isabel Monteiro da Costa, e ela pergunta para todos: o que deveria ser feito para que as escolas que fazem visitas com seus alunos em museus e patrimônios consigam ter um melhor aproveitamento na aprendizagem e conhecimento desses estudantes? Alguém queria começar? Vocês que sabem, primeiro as mulheres, né? Então, Márcia, pode começar. Tá bom. Olha, a pergunta é ótima. Existe, na verdade, o campo da educação em museus é um campo muito, muito, muito rico, muito vasto, né? Daria para a gente ficar 3 horas falando sobre isso, mas o que eu posso dizer da minha própria experiência e do contato com as pessoas que são da área de educação, inclusive eu comentei da professora Yara Matos, e ela é educadora, ela fez doutorado dela na área de educação, mas o que a gente percebe, mesmo lá na USP, né, no MAI, a gente tem também um setor educativo muito forte, muito atuante. A gente percebe que cada vez mais os museus estão atentos ao que nós já sabemos também aqui na universidade, que a educação ela é dialógica, né? O acolhimento das escolas e o tipo de oficinas, de proposições, de dinâmicas que um museu propõe às escolas que chegam para visitar, ele sempre terá melhor resultado se não for formatado, porque é como a sala de aula. É como o colega, né? Não existe uma receita de bolo para a gente trabalhar as questões educativas. O que eu posso dar como exemplo, rapidinho, do trabalho que fazemos na Juventina Drummond, né? Que é a escola municipal aqui no bairro Santana, perto do parque, e que eu acho que pode ser transposto para o caso do museu, é que ao propor um programa de trabalhar com a mesma turma, do 6º ao 9º ano, nós passamos o primeiro ano inteiro de trabalho sem falar as palavras patrimônio e arqueologia. Nós provocamos dinâmicas que fazem com que os temas de tempo, espaço, registro, tudo aquilo que o conceito do patrimônio e de museu, né, o próprio campo do museu trabalha, que são memórias a partir da preservação dos registros, de uma materialidade ou mesmo pode ser imaterial, tantos museus que trabalham com acervos imateriais, mas acima de tudo, não adianta a gente querer implantar o conceito. A gente parte da experiência das pessoas, daquilo que elas entendem, para dialogar sobre o conceito, e isso tem trazido muito mais resultado nos nossos trabalhos. Só para vocês terem uma ideia, dessa primeira turma, que a gente já está no 2º ano com eles, a parte da pandemia que nós tivemos que parar, 2 crianças só tinham ido ao parque. Porque o parque é considerado uma área perigosa, porque minha mãe não quer que eu vá,
quem vai lá é meu pai, de fato é um público masculino que vai mais lá, mas só para vocês terem uma ideia. Então não adianta forçar a barra, eu acho que no âmbito da educação em museus é a mesma coisa. Vou fazer um pequeno acréscimo. Não foi à toa, viu, Márcia, que eu te passei a palavra. Acho que você tem mais essa experiência. Vou só acrescentar uma coisa, né? Um tempo atrás, aí numa aula lá no nosso curso, deu uma discussão danada, né? Uma fala do professor Tadeu Chiarelli, né? Quando ele ainda estava no MAC, colocando uma questão que acho que é importante a gente pensar também. Os museus reverberam todas as demandas, né, que aparecem na sociedade. Então, de uma hora para outra também parece que os museus eles são obrigados a dar conta de uma série de lacunas, né? Dentre elas a educação, né? E acho que o museu ele é complementar a isso, né? E o aprendizado tende a ser mais efetivo, eu imagino, a partir dessa preparação anterior, desse background, de outros elementos, né? Que os visitantes trazem, sendo de escolas e também não, né? Acho que qualquer visitante. Então, sabe, de repente, os museus são altamente cobrados, né, por uma experiência significativa, transformadora, que ele educa, que, né, uma aula. E assim, eu não sei, né, em que medida dá para cobrar isso exclusivamente dos museus, né, como eu acho que às vezes se faz, sabe? Só queria acrescentar isso. Enfim, eu acredito que tanto as professoras Márcia e Clarissa já responderam a questão, né? O que eu posso dizer é que não é possível mais pensar numa educação elitista em que você coloca vários escolares dentro do museu, aleatoriamente, sem uma proposta específica, sem uma proposta de troca, acolhimento, que essa educação vai ser realizada, né? Então, por isso que o caminho da interpretação, da fruição, do diálogo, né, com as ferramentas mais lúdicas possíveis, talvez seja o pressuposto para que isso ocorra. Já não dá mais para se pensar, por exemplo, aquela espécie de não se tocar em objetos, né? A questão da tecnologia tem que estar presente nisso, né? Já que essa geração sobrevive somente com a tecnologia, infelizmente, inclusive. Então, eu acho que são pressupostos que estão postos aí, que os educadores, museólogos, o turismólogo deve estar presente nisso, né? Os gestores culturais e historiadores têm que se trabalhar em comum, em articulação. O problema que a gente enxerga, ao menos é o que eu vejo em alguns museus, é que isso é trabalhado aleatoriamente, cada um no seu campo, né? E cada um defende o seu campo, né? O historiador com o seu trabalho, o educador com o seu trabalho, o museólogo com o seu trabalho, e por vezes o turismólogo nem tem espaço nesse processo, né? Então eu acho que esse trabalho, ainda que seja um utópico, transdisciplinar, talvez seja um caminho, e o conflito, né, na relação com o público, as alteridades na relação com o público tem que ser pensado e refletido, e não que eles vão ser resolvidos, não que essa responsabilidade tem que ser atribuída totalmente aos museus. De forma alguma, eu concordo com a Larissa e concordo com a Márcia, né, que esses pressupostos vêm sendo refletidos, mas que ainda é necessário um trabalho transdisciplinar e que não seja feito por campos isolados um dos outros, que é o que a gente percebe em alguns museus, né? Cada um, o campo da educação isolado, por exemplo, do campo do historiador, e eu acho que isso atrapalha essa perspectiva, né? Por isso que uma mesa como essa é ótima. Parabenizo a fala da Márcia e da Clarissa, foram excelentes. Eu vou atravessar aqui um pouco. Eu queria também fazer pergunta. Como é que eu faço? Pode fazer mais uma pergunta e depois a gente pode encaminhar para mais uma e aí nós fechamos. Eu não querendo me aproveitar aqui da posição de ter o microfone aberto a hora que eu quiser. Mas é que é o seguinte, né? O Leandro provocou, então agora ele vai ter, né? Não, eu tô brincando, Leandro. E também depois queria fazer uma pergunta para a Márcia. Não, é porque entre as reportagens ali que você traz, né, e que você comentou, a coisa ali
das teatralizações nas fazendas cafeeiras que acontecem no Vale do Paraíba, né? E esse tema é muito sensível para mim, né? Eu tenho um projeto em curso exatamente com essa temática, e o que eu acho é que, assim, não dá para defender, não dá para falar do turismo, né? Como você mesmo falou, eu vou usar uma palavra que eu não gostaria, né? Mas não dá nem para pensar no turismo como Messias, entre várias aspas, nem como vilão, a priori, né? Eu acho que depende muito de como a coisa é encaminhada. No caso ali das fazendas, eu vejo assim, né, de forma muito crítica esse tipo de projeto, mas sabe o que eu acho? Que assim, o turismo, na minha opinião, perde oportunidade. Eu falo turismo, né? A gente naturaliza um pouco assim, mas eu estou falando de agentes de mercado, mas também de gestores públicos, tá certo? Que articulam as ações de turismo ali naquele território. Acho que perde-se uma oportunidade incrível quando se reproduz essas narrativas do Barão do Café, entende? Porque isso já está, sim, já está pisado e repisado. Eu acho que perde-se uma oportunidade incrível de recontar a história desse lugar a partir de outros personagens, né? Quer dizer, esse lugar teve uma quantidade imensa de negros escravizados, né? E não é uma rota sequer que recupere essas memórias, né? Até porque, aos poucos, também está se higienizando o território. O Vale do Paraíba Paulista praticamente não tem senzalas de fora, né? Foram todas destruídas. Então, né, sem esse suporte material também, é uma questão. Mas, sabe, tem o jongo, tem uma série de referências ali, e o turismo, assim, acho que perde essa oportunidade. Então, só para retomar uma coisa que você falou, né, do turismo não ser só uma plataforma de consumo, né, eu acho que se eu não acreditar nisso, eu vou parar de dar aula no curso de turismo, né, sobretudo aula de patrimônio. Eu acho que isso é possível e acho mais, acho que o turismo pode ser um canal de visibilidade dessas histórias, desses personagens, entendeu? Porque também é difícil, acho que o campo patrimonial dá conta disso, né? De trazer à tona todas essas referências, ficaram tanto tempo, né, na sombra. Então, acho que perde-se oportunidade, inclusive de mercado, sabe? Enfim. Deixa eu aproveitar aqui, depois você comenta aí. E a Márcia, eu queria só perguntar, Márcia, você falou que as famílias foram desalojadas, né, na criação do parque. E elas foram indenizadas, realojadas? Como é que é a situação dessas famílias? Porque acho que isso também pode gerar um conflito na relação das pessoas, né, na forma como elas usam ou não usam essa área. E se houve, se há, ou, enfim, se cogita uma gestão a partir de conselho, enfim, né? Não uma gestão exclusiva assim do IPHAN. Como é que é isso? Obrigada, gente. Clarice, agradeço pelo seu comentário. Eu acho que a gente tem que entender, concordo integralmente com o que você falou, e a gente precisa assumir que o turismo pode, e por vezes ele perfaz, uma perspectiva racista. E isso normalmente porque privilegia consumidores e economia, e a perspectiva social, cultural, histórica, ela é um pano de fundo para uma forma de consumo. Ele é apenas um pano de fundo. E por isso que surge esse tipo de interpretação que nós, turismólogos, em interface, repito, com várias outras áreas, a gente tem que refletir. A gente tem que refletir. E não acho que é só nessas fazendas de café. Se você for ver em Ouro Preto mesmo, a perspectiva nacionalista que foi implementada pelos modernistas, ela ainda reverbera. A população de Ouro Preto, por exemplo, é acusada de não visitar seu patrimônio. Eu acho isso uma acusação terrível, porque no fundo ela sofreu duas vezes. Uma primeiro quando não foi consultada para constituir esse patrimônio, e agora ela é acusada por não visitar esse patrimônio, entende? Então eu acho que nós temos que refletir isso. E principalmente se colocar no patamar das pessoas do local e fazer com que elas mesmo
tentem fazer isso, entende? Numa plataforma, uma perspectiva até acadêmica de não sermos mais dogmatizadores, aqueles educadores que chegam para dar oficinas e dizer vocês têm que fazer isso, isso e aquilo. Então, isso eu não sei como fazer. Isso é um debate que a gente tem que realizar junto com essa sociedade, porque essa sociedade que tem que ser dona do seu destino, e que a gente percebe que tem um orientando de mestrado, por exemplo, que ele pesquisa a inteligência africana, que não é tratada na exposição do turismo aqui em Ouro Preto, que é sempre na perspectiva da senzala, entende? Que extrai dessa etnia a inteligência toda que ela teve para constituir essa cidade tal como ela é hoje, entende? Então, não é somente a senzala que tem que estar ali, é a inteligência africana como um todo, étnica, que inclusive tem um trabalho muito bonito aqui na Mina do Veloso, que inclusive esse aluno estuda como um trabalho de base comunitária, etno-afro-comunitário, enfim, eu acho que esse tipo de proposta, sabe, Clarice, está aos nossos olhos. Não ainda como uma plataforma clara, porque a gente não sabe como fazer, mas que a gente possa construir em conjunto com essa sociedade, inclusive lá nas fazendas que você estuda, né? E isso tudo está em aberto, é importante a gente colocar isso para os estudantes, né, que hoje tem uma representatividade que nos ajudam a refletir isso, né, que nos ajudam cotidianamente. Então é isso, eu não sei se eu respondi, tá? Então, Clarissa, tem um conselho sim, ele foi constituído junto com a construção do parque, e por um tempo ele teve uma configuração ele teve várias pessoas que atuaram e que até hoje têm interesse no parque, mas decolou-se um projeto que não atendia a essas premissas de, justamente como o Leandro acabou de colocar, de trazer as pessoas para dentro da construção dessa gestão, né? E aí teve uma espécie de um momento de vácuo, houve uma cobrança do Ministério Público em cima da prefeitura, porque essas famílias foram desalojadas de fato, muitas tiveram que ir embora ou optaram por ir embora, porque é muito forte, né? Você simplesmente ter que largar a sua casa e ir embora, e sobretudo porque famílias foram separadas, né? Famílias de parentes que moravam caíram um para o lado de cá, outro para o lado de lá da divisa, e então foi um processo muito duro. Então tem pessoas que tiveram que conduzir essa conversa, que hoje estão no poder público e que estão lutando pelo parque, e o conselho, então, ele foi retomado com mais fôlego tem uns anos, e essa decisão que eu comentei no início de mudança de categoria, ela é uma faca de dois gumes. Eu, como arqueóloga, no começo eu falei, gente, precisa tomar cuidado, né? Porque a lei federal, ela é soberana em cima da lei municipal, não tem como. Então, a gente, sabendo que isso já é um sítio arqueológico, que a mudança de monumento, de parque natural para monumento natural, justamente implica a questão fundiária, porque existem 4 proprietários de terra que não eram pequenas famílias que se mantiveram lá, nunca saíram, não usam essa terra. Esses proprietários são um colecionador e proprietário de uma área adjacente ao parque, mas que invade não, né? Mas que coincidia com a área do parque, mas que tem um casarão que foi restaurado, foram investidos milhões no restauro desse casarão, então é complicado também, né? Uma parte da terra é da Fundação Gorsex, foi uma doação, uma parte da terra pertence à paróquia. Então, o conselho se viu numa situação em que resolver essas questões começou a ficar tão difícil que eles encontraram um caminho, que foi o caminho de mudar a categoria. Isso não significa que o documento de proteção permite que seja feito qualquer tipo de uso em cima disso. Eu chamo de uma faca de dois gumes porque o quanto isso abre para grilagem, não tem jeito, abre, né? Por outro lado, eu sou uma das que vem defendendo há anos que não é cercar, não é botar cerca na poligonal que resolve. Inclusive, essa mudança de categoria
trouxe uma ampliação da poligonal de proteção já mais para o lado do São Sebastião. Então, isso foi um ganho. E fora do parque, você anda 10, 15 metros, né, para lá de qualquer parte das divisas, você cai no mundel, você tem estrutura arqueológica por todos esses bairros, nas casas das pessoas. Então, eu venho tentando trabalhar que o nosso caminho é de, ao mesmo tempo, tentar estruturar esse parque, né, fortalecer a gestão, fortalecer os equipamentos de acolhimento, etc., mas que isso não seja algo que demande um investimento que apareça, sei lá, de 10 milhões de reais, que depois não vai ter sustentabilidade nenhuma. Daí trabalhar essa questão das relações com as receitas, com as plantas, porque é um parque natural também, com as plantas, com como essa população lida com esse território. Tem um monte de referências interessantíssimas. Tem um líder comunitário da Queimada, por exemplo, que o pai dele fazia umas rodas miniaturas que simulam provavelmente o que era a roda lá do moinho. Então, a professora Yara trabalha com o conceito dos objetos mensagem, que a gente pode começar a pensar dentro de um perfil turístico em que as pessoas vão querer levar uma lembrança, né? Então é um trabalho de vida para mim, né? Que eu percebo que a gente vai ter que não ficar tão resistente a transformações que estão para além do nosso alcance. Foi uma decisão coletiva, passou por assembleia pública, vamos mudar o tipo de categoria. Claro, como arqueóloga, eu tenho que ficar mais atenta às transformações, se essa mudança começar a gerar algum tipo de uso ali no território que não está sendo, que não estava ocorrendo antes, de aproveitamento de recursos que pode virar a ser predatório, isso é problemático, então a gente tem que ficar atento. Mas construindo no que seria o bolsão, né, da área de contenção, junto das pessoas, um senso de pertencimento ao parque, é a melhor forma que a gente tem de proteger. E aí eu aproveito, vou tomar liberdade, eu dei uma passada na diagonal do chat para a gente ganhar tempo aí. Mineração e garimpo eu mesma provoquei. Qual que é a diferença entre mineração e garimpo? Será que não é o viés? Alguém perguntou para mim, mas qual a diferença entre mineração e garimpo? Eu pergunto de volta, quem que é o garimpeiro e quem que é a empresa de mineração? Qual que é a diferença do próprio uso que a gente faz dessas palavras? São palavras ou são conceitos? São meras palavras ou são conceitos arraigados nessa mentalidade absolutamente elitista, né, e predatória? E os guias turísticos, eu já participei inclusive daquele programa que o Departamento de Turismo faz em parceria com os guias da cidade. Existem 2 guias sim que levam as pessoas lá. Ao mesmo tempo, eu já ouvi da própria Associação de Moradores do Morro da Queimada, a gente não pode fazer visita guiada lá porque os bombeiros não nos deram alvará. E eu, que sou da universidade, que tenho projetos de pesquisa e de extensão, vou ao parque todas as semanas com as pessoas, então o nosso caminho foi sempre entrar pelas comunidades para ir fazer nosso trabalho de campo, porque a gente vai conhecendo as pessoas, vai convidando elas para participar com a gente. Mas é um trabalho de formiguinha. Excelente, professora Márcia, muito obrigado. Muito obrigado também pela resposta do professor Leandro e obrigado pela provocação da professora Clarissa. Acho que nós conseguimos responder algumas das perguntas que já estavam no chat. Infelizmente, é uma mesa maravilhosa, gostaríamos de continuar, mas não poderemos. Então, eu peço que o Rafa, nós temos um informe agora para poder passar para a galera, e que ele passe esse informe e depois a gente finaliza a mesa, tá ok? Muito obrigado a todos e todas. Olá, boa noite, pessoal. Eu queria saudar aí o pessoal, o professor Leandro, Clarissa, Márcia, que trouxeram essas discussões tão importantes, né? Realmente é muito maravilhoso poder participar, né, desse evento com vocês e ter essas exposições aí tão ricas, né? Eu estou na diretoria da logística e do evento e também componho o grupo de voluntários da campanha Periferia Viva, né? E eu venho aqui ressaltar e fazer um apelo para todo mundo, né, para que doem, né, para a campanha Periferia Viva, porque a gente na campanha se encontra num momento crítico. A gente tem cerca de 180 famílias na lista de espera, né, com formulários, 180 famílias aguardando por mantimentos, né? Então, quem puder acessar, né, o link da nossa vaquinha
qualquer ajuda será bem-vinda. E o link vai estar lá no nosso Instagram, né? Qualquer ajuda, porque eu fico pensando assim, se cada um aqui doar R$1, a gente já tem lá, sei lá, mais R$200, né? A gente consegue ajudar um pouquinho, né? E é dentro desse calor do momento também que eu queria trazer uma poesia, né? Já que a gente vai encerrar, que a gente feche com chave de ouro, né? Mas para pegar um pouquinho de estudo que foi falado aqui também. Bom, temos pressa de trabalhar em prol do nosso bem-estar, com o nosso direito de comer aquilo que precisar, aquilo que nós gostamos. Temos pressa, companheiro, de ver seus pensamentos se coincide com todos em matéria de alimentos. Se cada um de nós descobre seus sofrimentos, temos pressa de ver livre todos os brasileiros, alimentados e sadios, sem ser nenhum cativeiro. Que haja abundância de alimento, que o trabalhador tem valor verdadeiro. Temos pressa, senhor governador, senhor presidente da nação, que atende nossos pedidos e ache uma solução. Porque do jeito que está, é difícil ganhar o pão. Estamos todos doentes e fracos. É prejuízo para a nação. Temo pressa que saibas, para que serve o movimento do custo de vida. Não é subversão, é um direito de comida. E que todos temos pressa de viver nossas vidas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rafael, pela sua contribuição. Acho que é sensacional, uma mesa que fala também sobre políticas públicas, né? Em um país que a gente precisa, acima de tudo, de políticas públicas política, né? Que nos falta, né, no dia de hoje. E assim, acho que a gente encerra a minha parte do Rafael. Eu passo agora a palavra para a Maiara, para ela poder fechar a mesa. E agradeço a todos e todas. Muito obrigado, gente, pela discussão de hoje. Pessoal, muito obrigada ao nosso professor tutor, às nossas convidadas e a todos que puderam participar dessa live. Eu venho lembrar vocês que amanhã continuaremos com a nossa programação do Enatur em Casa e as nossas temáticas de amanhã serão Turismo e Empreendedorismo, Desafios e Possibilidades, Turismólogo 4.0 e Turismo e Criação de Conteúdos nas mídias sociais. Obrigada a todos. Queria ressaltar o sorteio que está acontecendo no Instagram de 2 ingressos para o nosso evento presencial. É só seguir as regras na foto oficial do Instagram do Enatur, que é @EnaturBR. E o cupom de desconto do blog da Isabela Rick, que vocês receberam por e-mail. Boa noite a todos e a todas, até amanhã. E não esqueçam que todo esse evento online é só um pouquinho do que está por vir no nosso evento presencial em maio do ano que vem. Beijos e até amanhã. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito Obrigada, obrigada, parabéns, Márcia, gente. Prazer, Márcia. Prazer, Leandro. Muito obrigada, Prazerzão. gente. Vamos nos ver. Gente, obrigado. Boa noite para vocês. Até.